Boa noite, bem-vindo à Igreja Porta, continuando com o nosso estudo bíblico, nas terças e sextas-feiras, às 20 horas, continuando na nossa série chamada Lidando com as Emoções. Se é a primeira vez que você está participando, bem-vindo a você e a todos aqueles que estão com você, talvez. Vamos continuar a nossa série Lidando com as Emoções e esta noite, com certeza você tem ouvido falar do um dos discípulos, o nome dele era Tomé, o incrédulo. Ele foi muito famoso, muito conhecido a história dele porque ele tentou, quando disseram a ele os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, ele duvidou, ele disse: eu não acredito. E queria colocar as suas mãos nas feridas de Jesus, né? Então, sempre tem pessoas ao nosso redor que vão ter dúvida, que vão duvidar. Eu conheço cristãos que têm sido cristãos por muito, muito tempo e eles têm também seus momentos de dúvidas. Isso não é uma exceção, não é uma coisa que não acontece, pelo contrário, é bastante comum, mas existem momentos em que você e eu precisamos não ter dúvida, ou ter certeza de quem é nosso Deus, do que Jesus fez por nós, e para poder ser testemunhas de Cristo. Então, quando você e eu temos essa certeza, sabemos que estamos salvos, ao invés de ficar duvidando, perguntando a nossa experiência com Deus, será que foi real? Será que foi apenas uma emoção? Então, a Bíblia tem muito a dizer com respeito a conhecer ou saber. Então, falando nesses momentos de dúvida, a emoção da dúvida, Deus na Bíblia nos dá certeza da nossa salvação. Tem pessoas que ficam muito preocupadas: eu duvido se eu realmente estou salvo, eu duvido se é que eu acredito em Deus ou não, será que eu estou salvo? Eu tive dúvida de Deus. Mas a verdade, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas normalmente significa de que você realmente está salvo, porque você leva em conta ou se preocupa com isso. Tem uma história de um pastor muito famoso, anos atrás, séculos atrás, o pastor D.L. Moody. Uma mulher foi falar com ele na igreja, ele pregou da dúvida, e ela foi falar, e chegou para conversar com ele depois do culto e disse: pastor, eu tenho 25 anos de salvação e nunca tive uma dúvida, não tenho tido nenhuma dúvida só. O pastor respondeu a ela, disse: madame, desculpa, eu duvido que você esteja realmente salva. Ela ficou chocada: como você pode dizer isso, pastor? Ele disse: bom, seria como você dizer que leva 50 anos de casada, mas nunca teve uma briga com seu marido. Eu duvido que você tivesse casada. Mas a verdade isso não quer dizer que vamos virar céticos crônicos ou hesitantes de tudo, sempre duvidando as coisas, mas isso causa que as pessoas se entreguem pouco a Deus. A dúvida causa que as pessoas se entreguem e sirvam pouco a Deus, tenham pouco impacto para Deus, e sempre usando as suas energias, duvidando, se preocupando com a condição espiritual. Mas Deus tem um fundamento de fé pelo qual você e eu podemos nos apoiar. E a palavra de Deus nos diz e nos dá confiança da nossa salvação. E podemos saber em quem nós cremos e em quem nós confiamos, que é Jesus Cristo. 3 testes eu quero dar uma olhada essa noite neste estudo, e este estudo sempre continuamos com aquela escritura básica que nos ensina em Colossenses 3,15, onde Paulo escreve e diz: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração,
pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Então, se você e eu vamos viver em paz, as emoções não podem controlar as nossas vidas, mas nós precisamos controlar as nossas emoções. Então, esta noite, lição 9, lidando com as emoções, eu quero usar essa frase que o pastor disse para a mulher, que ela disse para o pastor, eu disse, pastor, eu não tenho nenhuma dúvida. Então, queremos olhar a nenhuma dúvida. 1 de João, capítulo 5, 1 de João, capítulo 5, vamos ler juntos esta noite, 1 de João, capítulo 5, versículo 13, um versículo só esta noite, e João escreve para a igreja, e ele diz, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm vida eterna. Vamos ler isso de novo, porque ele diz, eu não somente escrevi porque eu queria escrever qualquer coisa, eu estou escrevendo no nome do Filho de Deus, de Jesus, para quê? Para que vocês saibam ou tenham a certeza que têm a vida eterna. Então vamos começar olhando esses 3 testes. O primeiro vai ser o teste do mandamento. O apóstolo do amor, João, escreve esta carta e ele, mas por mais que ele seja o apóstolo do amor, Deus é amor, e ele fala muito no evangelho de João de que Deus é amor, ele fala, especialmente no capítulo 2, palavras muito sérias, muita verdade. Ele diz que se você e eu conhecemos a Cristo e que se somos salvos, precisamos guardar, é a palavra que ele usa. Outras traduções dão outro significado, mas é o mesmo, guardar ou obedecer os seus mandamentos. Então, por exemplo, 1 de João, capítulo 2, versículo 3 até o 6, e veja todas as escrituras que eu tenho marcadas. Ele diz, sabemos que o conhecemos, a Jesus, se guardamos os seus mandamentos. Essa palavra guardar vem da palavra grega, que significa atender cuidadosamente ou tomar conta. Ou seja, atender com cuidado, tomar conta como você toma conta de um filho, de um salário que tem que pagar contas. Ele diz, daquele que diz, eu o conheço, a Jesus, eu o conheço, mas não guarda ou obedece ou não atende cuidadosamente aos seus mandamentos, ele é mentiroso. Isso não é pastor Manuel chamando ninguém de mentiroso, isso é João, a Bíblia, a palavra de Deus, dizendo que quem diz que conhece a Deus e não guarda seus mandamentos, ele é um mentiroso e a verdade não está nele. Versículo 5, mas se alguém guarda a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus tem sido aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Esse é o teste. Vamos ver se estou salvo. Vamos ver se eu estou em Cristo, se Cristo está em mim. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Outra tradução diz, deve viver como Cristo viveu. Ou seja, se eu estou em Cristo e ele está em mim, eu vou andar como ele andou. Não quer dizer usar sandália. É de acordo com a sua palavra. Isso quer dizer de que desde o dia que eu fui salvo, o que quer dizer isso, pastor? Que eu vou guardar e obedecer todos os mandamentos? Eu vou ser perfeito? Não. Mas a palavra guardar, como eu disse, tomar conta e atender cuidadosamente, isso vem de uma linguagem que é usada pelos marinheiros. O capitão, o guia, ele guia o navio pelas estrelas e se alguma coisa acontece, se perdem ou se apartam um pouco da rota que eles devem levar, o objetivo é levar ou conduzir o navio pelas estrelas para chegar no destino. Da mesma maneira, um crente quer viver a sua vida para Deus, quer viver a sua vida agradando a Deus, pela palavra de Deus. Então ele diz, se você está salvo, seu desejo deve ser um de justiça e de santidade. Ou seja, de viver como Deus viveu, de viver como Jesus veio nos ensinar.
Isso é uma coisa que quando o cristão peca, não que ele vá ser perfeito para o resto da vida, não quer dizer também que é permissão para pecar cada 15 minutos. Ô pastor, vou pecar de novo. Ô pastor, passa aqui a brama, vou... Não, não é assim. Mas quando acontece, deveria causar sofrimento, dor, tristeza no cristão. Por quê? Porque ele não está agradando a Deus, não está andando como Jesus andou, como ele nos ensinou. Um crente real, um crente verdadeiro, quando ele acontece de fazer alguma coisa que é pecado, ele sofre. Isso o machuca, o faz sentir mal, porque não porque ele eu não me diverti dessa vez, me pegaram na surpresa. Não, ele sofre porque ele está sentindo não somente qual pode ser o castigo, aquele a Bíblia diz de quem peca é escravo do pecado, e a alma que peca certamente morrerá, mas pelo seu amor a Deus, poxa, eu fiquei mal com meu Deus, ele deve estar triste comigo, porque ele esperava que eu me comportasse melhor, ele esperava uma melhor conduta, ele esperava que eu caminhasse da maneira que ele me ensinou. Em Salmos 51, Davi escreve e diz, esconde o rosto dos meus pecados, porque ele tem vergonha, às vezes esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. E diz, não me expulses da tua presença. Ele tem medo, esse não é medo de tremer, é um medo de respeito. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Por que ele diz isso? Porque quando um cristão acontece que faz um erro, se descuida e acaba pecando, sem querer, não pensou, um impulso, não estava, alguma coisa acontece e peca, isso deve trazer tristeza, deve trazer uma dor, um sofrimento no coração, porque está magoando a Deus, está ferindo a Deus, está como não dando valor ao sacrifício que Jesus fez na cruz. E como um bom cristão, todos devemos querer agradar a Deus, não ofender a Deus, não machucar. Da mesma maneira que todo pai quer o melhor para os filhos, Deus quer o melhor para nós. Já em Mateus capítulo 26, Mateus escreve, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro tinha dito, eu nunca te negarei, Senhor, de maneira nenhuma. Quem sou eu? Quem você acha que eu sou? Mas ele sim, ele negou, ele se sentiu com medo, negou a Jesus e diz, ele saiu dali chorando amargamente. Por quê? Ele sentiu o fato de que ele ofendeu ao seu Jesus, ao seu Salvador. Por que eu fiz isso? Eu não tinha por que ter feito. Eu deveria ter ouvido o que ele me disse e prestar atenção. Eu deveria ter atendido cuidadosamente e tomar conta. Já Salmos 40, versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração, que quando obedecemos a palavra de Deus, quando a lei de Deus está no fundo do nosso coração, e não escondida lá embaixo, mas sempre produz todas as nossas ações, decisões, a maneira como agimos, então vamos ter grande alegria em obedecer ou fazer a tua vontade. Então esse é o teste do mandamento que a Bíblia nos diz, quando ele diz, todo aquele que guarda seus mandamentos pode ter essa certeza da salvação, não precisa ter dúvida. Mas também tem o teste, outro teste, que é o teste adicional. O teste adicional, e esse vem sendo outra marca do crente. Porque se você é crente apenas porque você confia na palavra de Deus e faz isso, é um bom começo, mas não é
o que Ele espera de nós. Se você quer saber com certeza, sem dúvida nenhuma, que você está salvo, outra maneira que deve e precisa existir em todo cristão que está em relacionamento íntimo com Jesus e em certo relacionamento com Deus, é dar uma olhada nos relacionamentos que você tem com outras pessoas, ou como você vai se associar, ou o desejo de se associar com outros crentes. Olha, existe uma atração de querer estar junto com o povo de Deus. Eu me lembro quando eu dei minha vida a Jesus, já fazem 27 anos, eu não queria estar longe da igreja. Cada vez que a igreja abria a porta, eu estava lá. Acabava o culto, eu fui criado numa religião que quando acabava a reunião, o culto, todo mundo se atropelava uns outros no estacionamento da igreja. Não foi assim comigo. E não deve ser assim. Deve existir uma atração de estar junto com o povo de Deus. De querer estar, porque na multidão do povo de Deus existe a presença de Deus e tem essa alegria que Davi falou no salmo que lemos faz pouco tempo. Um desejo de estar certo na área dos nossos relacionamentos. Não podemos dizer que eu amo alguém e ter ódio ou não ter vontade de ver ele. 1 de João 4,20 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus. Veja bem, quantos esta noite podem afirmar eu amo a Deus? Ok, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, e essa palavra odiar não quer dizer quero ver ele morto, dizer não suporto, não aguento, eu detesto, não consigo ver, não quero nem olhar para ele. Não é somente eu quero ver ele morto, mas não aguento, não quero ver, não gosto dele, não gosta dela, é a maneira dele, o jeito deles, pastor. Não, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem ele pode ver, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Veja bem, quem não ama seu irmão, a quem pode ver, está na sua frente, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Já depois, 1 de João 3,14, sabemos que passamos da morte para a vida. Ou seja, estamos salvos. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então o diabo adora enganar o povo de Deus. O diabo adora enganar o povo de Deus, dizendo, esse cara é chato. Não, você pode amar a Deus e não precisa estar com esse povo da igreja, tudo aleluia, tudo não sei das quanto. Ele adora estragar relacionamentos, ele traz divisão, ele traz briga, confusão, dúvida, discussão, tudo para causar dano às amizades no reino de Deus, as amizades que devem ser, por definição, amizades saudáveis, né? Então, tem gente que diz, eu tenho ouvido gente dizer, pastor, olha, morar no céu com o povo de Deus na glória é uma coisa, mas aguentar eles aqui na terra, não dá não, pastor, é outra história. Olha, Paulo usava frequentemente ele usava a frase, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Ele sofreu muita perseguição. No mundo ele ia evangelizar de um lugar para o outro, ele recebeu muita perseguição, muita dor, muita rejeição, traição de pessoas que trabalhavam, eram colaboradores dele, mas ele valorizava muito a amizade e o companheirismo de outros crentes. O companheirismo, aquele amor, aquela amizade, aquela união. Olha, uma pessoa que se diz ser cristã, mas prefere estar com amizades do mundo, ou pessoa tem melhores amizades no mundo do que na igreja, vai acabar afastando você de Deus. Vai acabar afastando você. Pouco a pouco você começa até besteira, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. E pouco a pouco você começa a se comprometer na sua santidade. Mas olha, com a proximidade com o povo de Deus, com os santos de Deus, a Bíblia diz que você começa a perceber uma coisa, de que ninguém é perfeito. Todos têm falhas. Eu tenho falhas, você tem falhas, o vizinho tem falhas,
o irmão, a irmã, todo mundo tem falha, ninguém é perfeito. Mas olha, o erro é pensar e dizer, poxa, eu pensava que eram salvos. Eles não são muito santos não, olha, tu visse como ele fala, tu visse o que ele... E isso, o diabo é ali que ele faz o seu trabalho, começa a semear divisão, separação, e ele começa a dizer, tá vendo? Veja como eles são. Você não precisa desse tipo de amizade. Vai, pega amizades da rua que diz bebe, fuma, faz droga, engana tua mulher, engana teu filho, engana teu marido, rouba, mente. Essa é a amizade que o diabo quer. Então, ele vai dizer para você, para que ir para a igreja, cara? Esse povo Mas é a coisa, você pode ser um cristão solitário. Ele pode dizer para você, você não precisa ir para a igreja para ser cristão. Olha, só é adorar a Deus. Adorar quando você sentir o Espírito, pode adorar a Deus. Ouve sua música sozinho, cara. Olha, você pode, ora pela sua comida, canta tua música, teu próprio louvor, mas olha, a palavra santo na Bíblia nunca é usada de maneira singular, sempre é usada no plural. Quando diz, fala de relacionamentos unidos pelo mesmo propósito de Deus. Então, talvez tem pessoas na igreja, irmãos ou irmãs, que não serão o melhor modelo, o exemplo de virtude, de ser o melhor cristão do mundo. Mas olha, no Novo Testamento, os cristãos do Novo Testamento também não eram perfeitos. Não eram perfeitos. Você nem tem que olhar muito. Não tem que estar olhando muito perto para ver que muitos cristãos do Novo Testamento não eram cristãos perfeitos. Mas a Bíblia nos chama. Não sugere se você gosta, se talvez, se agrada, se você quer aguentar hoje. Não. Somos chamados a amar uns aos outros e a nos reunir. E a olhar para Cristo como nosso exemplo. Veja bem, 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja bem, não é uma sugestão, uma sugerência. Olha, ama se gostar. Se ele tomou banho hoje, você pode amar. Não, ame uns aos outros. O amor procede de Deus, aquele que ama, porque Deus nos ama como somos. Às vezes trazemos para a igreja 1000 problemas e Deus nos ama. Ele não fica dizendo, olha, até que você deixar isso, mudar aquilo, trocar aquilo, deixar de fazer aquilo, começar a fazer aquilo outro, aí eu então vou considerar amar você. Ele diz, não, simplesmente amem-se uns aos outros. Porque aquele que ama é nascido de Deus. Hebreus 10:25 nos fala de não evitar nos reunir, de estar juntos em companheirismo. Neste caso, na época que estamos vivendo desta pandemia, não podemos ter culto na igreja, mas quando existe a oportunidade de poder estar não vivendo como um solitário numa caverna, sozinho, pelo contrário, buscar uma maneira de ter companheirismo, de se reunir, chamar o irmão na sua casa, o irmão na sua casa, pelo menos tomar um cafezinho, bater um papo, alguma coisa, é necessário. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, a palavra dia em maiúscula. Isso está falando que não é o dia de hoje, ou amanhã, ou domingo, ou quarta-feira, dia de culto, não. O dia do retorno de Jesus, e tenho pregado muito, que você vê o que está acontecendo, não pode deixar de levar em conta o fato de que estamos prontos a esse dia. Então, deixar de se reunir, o que faz com que as pessoas se afastem de Deus, esfriem no seu relacionamento com Jesus. Por quê? Porque Deus quer que você e eu, Ele quando nos salva, Ele coloca você e eu na família de Deus, somos parte da família de Deus. E olha, a igreja é conhecida como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, Efésios 5:23, pois o marido é o cabeça da esposa,
como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo que é a igreja. Então, o corpo de Cristo é a igreja. E se a pessoa, pastor, eu vou na igreja, mas eu gosto, mas quando chega a gente lá, eu não gosto mais. Não, não é assim. Ser parte da igreja, ser parte do grupo de cristãos que tem o mesmo propósito, querendo aprender e conhecer mais de Deus. Apocalipse 22, 17, diz assim: o Espírito da noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Por quê? Porque a igreja não é apenas o corpo de Cristo, mas também é a sua noiva. Ele vai voltar pela sua noiva. Entendeu? Pela sua noiva. Então, ele não somente a igreja é o corpo de Cristo, mas é a noiva de Cristo. Eu li a história. Uma professora perguntou para uma menina na aula, ela disse, por que você ama a Deus? A menina ficou pensando assim, Chegou um momento que a criança olhou para a professora e disse, olha, eu acho que ele sempre foi parte da família. Mas a verdade é que, sendo parte da igreja, somos parte da família de Deus. E a igreja é sua noiva, é a noiva de Cristo, é um relacionamento de aliança. Ele não abandona a igreja. Ele não abandona a igreja, por isso que precisamos ser parte da igreja. Quando ele voltar, ele volta pela sua noiva, que é a igreja. Quem não é parte da igreja, ele não vai voltar por essa pessoa. Essas pessoas que dizem, eu posso servir a Deus sozinho. Você não vai voltar com Cristo quando ele venha buscar a sua noiva. Porque ele precisa encontrar, ele vem buscando a igreja, que é a sua noiva, e precisamos ser parte da igreja. Não somente dizer, eu vou nessa igreja quando eu quero. Não. Ser parte, ativo, funcionando como uma peça, como um membro do corpo que trabalha quando a cabeça diz faça isso. Nós precisamos ser parte da igreja e trabalhar de acordo com a cabeça. Porque você pode ter certeza dessa salvação. Não precisa ter a dúvida. Quando? Sem dúvida nenhuma. Porque amamos a Deus, amamos os irmãos e amamos a igreja. Esse é o teste adicional. O teste adicional é que amamos a Deus, amamos os irmãos, amamos a igreja. E você quer e deseja ser parte da sua igreja, de tudo que a igreja faz. E aí quando eu falo da igreja, eu não estou falando de um prédio, tijolo, parede, teto, pessoas. Também tem em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 9, embaixo, diz, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são louvura de Deus e edifício de Deus, de que somos parte, somos o material com que Ele faz a sua igreja. Então, eu falei de 3 testes. Eu falei do teste do mandamento, o teste adicional, que foi esse de amar a Deus, amar os irmãos e amar a igreja. E vamos fechar e vamos olhar o teste do compromisso. O teste do compromisso. Eu falei que o compromisso tem a ver com essa palavra crer ou acreditar, que é a palavra que significa no grego atender cuidadosamente ou tomar conta. Uma coisa é uma pessoa dizer, eu acredito em Deus. Mas outra coisa é você viver para Deus em toda a área da sua vida. Tem gente que diz, eu acredito em Deus, pastor. Eu acredito. Lógico que eu acredito. Você está vivendo para Deus em cada área da sua vida? 1 de João 5, do 10 a 13, diz assim, quem crê no Filho de Deus, sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro, ou seja, não tem dúvida. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Versículo 11, e este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Para ter a vida eterna precisamos ter o Filho, viver para Ele, nos render, nos arrepender, aceitar Ele no nosso coração. Versículo 12, quem tem o Filho tem vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele volta a dizer, escrevi estas coisas, que foi a nossa escritura principal,
a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que saibam que tem vida eterna. Por quê? Porque acreditamos. Mas esse acreditar não é somente, sim, eu acredito. Não é uma aceitação intelectual. Significa confiar, estar comprometido com Deus. A palavra crer na Bíblia é muito mais do que uma aceitação intelectual. Eu acredito, eu acredito. Um foguete foi na lua, eu acredito. Não, nunca vi, mas eu acredito. Não, é diferente. Eu confio, eu estou comprometido, eu acredito em Senhor Jesus. Eu confio nele, eu conto com ele. Meu coração tem confiança. Não é somente dizer, eu aceito, eu acredito. Não, eu mostro com as minhas ações, eu vivo essa vida, eu caminho, eu ando como ele andou. Então, quando uma pessoa na igreja vem no altar ou no culto, agora que estamos nos cultos online, no fim do culto, fazemos chamado ao altar, você não está salvo, quer se arrepender, aceitar a Cristo, se ajoelha e faz a oração do pecador no altar para aceitar a Jesus, oramos para a salvação. É muito mais do que apenas dizer, eu acredito agora no presente. Você quer saber que você está salvo sem dúvida? Então, acreditar significa aquele que acredita tem este testemunho no seu coração. O coração nosso nos diz, nos confirma. Sabe o que? Eu pertenço a Jesus. Eu deixei minha vida do passado atrás. É uma garantia, uma certeza que você tem. O Espírito de Deus nos dá testemunho, nos confirma. Você caminha sabendo, vive com certeza uma confiança de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito, maiúscula, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito, minúscula, o nosso, que somos filhos de Deus. Ou seja, ele está dizendo que podemos ter essa confiança. Por quê? Porque ser salvo é como uma árvore quando você a planta. Você planta uma árvore, todo mundo espera uma árvore plantada que comece a crescer. Que ela comece a crescer e continue crescendo. Isso é o que você espera de uma árvore. Eu li uma história de um pastor que fez uma cerimônia de casamento. Um casal jovem, queriam casar, eles vieram, fez lá toda a cerimônia. Quando chegou no fim da cerimônia, ele disse amém. O jovem noivo olhou para o pastor, ele estava louco para acabar a cerimônia para ir embora com a noiva de lua de mel. Ele faz para o pastor e pergunta, isso é tudo? O pastor disse, não, isso só é o começo. Mas na verdade precisamos de muito mais do que apenas uma certidão de nascimento. Eu nasci para Cristo, eu dei minha vida a Jesus, está aqui, o meu documento está aqui. Não, precisamos um compromisso, viver a vida cristã, viver a vida em santidade, dedicados a Deus. É uma decisão de não viver mais no hábito do pecado, de evitar situações comprometedoras que vão trazer uma situação pecaminosa. Por exemplo, alguém que antes frequentava um boteco, um bar, e chegava lá e bebia. Agora eu vou ser cristão, não vou beber. O que é que eu faço? Eu não vou mais no boteco. E se eu passo, eu vou evitar até passar na frente do boteco, nem que eu tenha que falar com o Joãozinho, meu amigo. Eu tenho que falar com o Joãozinho do trabalho, ele está no boteco, eu não vou lá ver ele. Eu espero que ele saia, eu mando mensagem, eu ligo, eu falo com ele depois, mas eu não vou me colocar numa situação comprometedora ou que possa me levar a cometer pecado, situação pecaminosa. E os mandamentos, agora que somos salvos, é uma coisa importante para nós. Não é, sim, os mandamentos, é para os outros. Não, é importante para nós. Eu quero guardar eles, eu quero obedecer eles, eu quero seguir eles. É um compromisso de viver uma vida pura, dedicada a Jesus, manter esse relacionamento certo com Deus, com o seu povo, com a igreja. E nós fazemos um compromisso além daquele que muitas pessoas que se dizem cristãs fazem. Eu acho que Deus existe. Eu acredito, eu creio. Não, o nosso compromisso é muito além disso. Porque você precisa se lembrar de que o diabo acredita e todos os seus anjos também acreditam em Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim, você
diz crer que há um único Deus, muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Porque só dizer que você acredita, não é nada. Mesma coisa, outra tradução diz assim: você diz crer que há um único Deus, muito bem. Até os demônios creem nisso e eles tremem de medo. Ou seja, tudo isso, o diabo sabe que existe Deus, mas ele não vive para Deus. E você e eu precisamos viver para Deus o tempo todo, mostrando em quem acreditamos com as nossas ações. Já ouviu dizer aquela frase que as ações falam mais alto que as palavras o vento as leva. Então, nossas ações falam mais alto que as nossas palavras, e a mesma coisa é com Cristo. E tudo isso nos ajuda a lidar com a dúvida, essa certeza. E se eu tenho certeza de que Jesus me ama, de que Ele morreu para mim, de que eu estou salvo, de que eu estou em Cristo, de que Ele está em mim, outras áreas de dúvida podemos evitar. A emoção de dúvida sempre é dissolvida pela verdade. A verdade dissolve a dúvida. Por quê? Porque você tem a verdade em você. A palavra de Deus é a nossa confiança, é a nossa dependência. Alguma pergunta, algum comentário essa noite nesse estudo? Também, por exemplo, quando nós aderimos às coisas de Deus, a palavra de Deus, nós sabemos que estamos, não porque eu estou me esforçando a fazer, não, porque eu desejo o amor de Deus. Eu sou salvo pela graça, não porque eu fiz tudo isso, eu fiz todas essas coisas. Eu sou salvo pela graça e pela misericórdia de Deus, pela fé em Jesus, não pelas minhas obras. Mas cada uma destas coisas que eu faço, amar os irmãos, amar a igreja, amar a Deus, viver dessa maneira, caminhar como Jesus caminhou, viver esse estilo de vida, são sinais. Cada uma delas são sinais de nascença. Você já viu, por exemplo, eu tenho muito sinal de nascença. Tenho sinal de nascença aqui, eu tenho sinal de nascença em vários lugares. Eu tenho aqui no braço, eu tenho sinal de nascença na cabeça, tá vendo aqui? Então, sinal de nascença do cristão, não porque eu faça pelo fato para que me vejam outros, ou para comprovar, mas sai naturalmente. É uma conduta natural. Sinal de nascença é sinal, evidência desse novo nascimento em Cristo que ocorreu em nós. Se você tem pergunta, algum comentário, coloca ali no chat e posso responder, ou embaixo da informação, onde diz mais informação do vídeo, tem o nosso e-mail da igreja e tem também o número de WhatsApp se você quer perguntar e receber a resposta só para você. Porque olha, sinais que temos uma experiência diária na salvação é o nosso fruto, a maneira como vivemos essa vida nova que temos. Amém? Uma pergunta, algum comentário, coloca ali no chat para poder responder. Se você tem, ou você pode mandar para mim depois. Eu quero fazer uma oração essa noite, porque muitas pessoas são atacadas pela dúvida muitas vezes, e eu sei, tem muito tipo de dúvida. Dúvida se eu vou morrer, dúvida se eu vou viver, dúvida se eu vou ter filhos, dúvida se eu vou casar, ou feliz, dúvida disso, dúvida daquilo. Olha, você pode chamar essas dúvidas tudo o que você quiser, mas quando você tem a verdade sempre dissolve a dúvida. E a emoção da dúvida é por um motivo, é para trazer você e afastar você da verdade. E Cristo é a verdade. Quando você está em Cristo, vive para Cristo, você pode ter a certeza de que o resto Ele vai tomar conta quando você coloca Ele primeiro. E eu quero fazer uma oração essa noite. Vamos inclinar o rosto, vamos fazer uma oração essa noite. Repita comigo esta noite: Senhor Jesus, em voz alta: Senhor Jesus, eu acredito e confio em Ti. Eu agradeço pela sua morte na cruz, pelos meus pecados, pelo sangue que você derramou por mim. E esta noite, eu quero que você me dê a força, a confiança e a certeza do teu amor por mim.
Eu te agradeço por ter ressuscitado dos mortos. Eu quebro toda maldição de dúvida, seja de família ou na minha própria vida. E eu te agradeço pela confiança e certeza que você dá ao meu coração. Me dá força para viver para você. No nome de Jesus, amém. Senhor, esta noite eu te agradeço. A graça e a misericórdia de Deus, a tua presença, eu te peço, Senhor, que você toque toda a vida, tire toda dúvida, para que possamos viver uma vida sem dúvidas. Amém. Uma vez mais, obrigado por ter assistido o estudo bíblico esta noite, lidando com as emoções da Igreja Porta aqui em Joinville. Não se esqueçam, amanhã, quarta-feira, às 19h30, temos culto. O nosso próximo estudo bíblico será na sexta, toda terça e toda sexta, às 20 horas, aqui no mesmo canal. Se você manda informação pelo WhatsApp, eu posso mandar o link para você. Que Deus os abençoe, tenham uma boa noite e que a graça do Senhor esteja com vocês. Amém.